Olá, pessoal, começando mais uma live aqui no canal Aprenda Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero desde já agradecer aí a presença de todo mundo. Hoje nosso tema vai estar muito legal. Então, antes de mais nada, pessoal, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, já se inscreve no canal aqui, dá uma curtida no vídeo e compartilha, pessoal, compartilha. A conversa hoje vai estar muito bacana. Eu tenho o maior prazer em receber aqui esse meu convidado de hoje. Eu conheço ele apenas online, ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas tenho acompanhado o trabalho desse cara e devo dizer para vocês que é um analista de mão cheia, altamente competente, que tem feito um trabalho muito legal na internet. Por causa disso, devido a essa busca que eu tenho de fazer essa interação com os orientadores financeiros, eu já estava querendo chamar esse cara aqui há mais tempo, só que devido a agenda, a contratempos, eu realmente não consegui. E hoje, graças a Deus, aí tivemos a oportunidade de eu trazer aqui para conversar comigo, tenho o maior prazer em recebê-lo, o Eduardo Cavalcante. Fala aí, Eduardo. Uma boa noite, meu Fala, amigo. pessoal. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao Thiago aí pelo convite. Acho que é o primeiro collab aí que eu estou fazendo aí na internet, no YouTube. Então, eu queria agradecer mesmo. Vamos bater um papo muito legal aqui. A gente já estava conversando antes. Vai ser show. Então, fica até o final aí, hein? Vai valer a pena. Maravilha. Então, como sempre, pessoal, o pessoal que já acompanha meu trabalho sabe aqui, a gente vai dividir em 3 momentos. Num primeiro momento, eu vou fazer uma introdução aqui com o Eduardo. A gente vai colocar alguns temas que o pessoal já me pediu aqui por e-mail, por rede social anteriormente. Na sequência, eu vou deixar o Eduardo falar aqui do trabalho dele, da parte de análise, que ele é um prato cheio aí de material, né? Ele tem aí algumas dicas interessantes para passar para nós. E, logo na sequência, eu vou para as perguntas de vocês. Então, tanto eu como o Eduardo Cavalcante vamos estar comentando as perguntas de vocês. Obviamente, não vamos conseguir responder a todos, já são aí quase 100 pessoas online. Agradeço a presença de todo mundo, pessoal. Quero que todo mundo se sinta cumprimentado, tá? Já não consigo mais saber quem é quem aqui, por causa que a lista já está enorme. Mas, então, Eduardo, eu, como investidor, eu tenho um trabalho aqui realizado há alguns anos, onde eu busco, de uma maneira geral, simplificada, trazer para o público iniciante, né, descortinar a Bolsa de Valores como um todo. Ou seja, fazer com que as pessoas que ainda não tiveram contato consigam vencer aqueles mitos iniciais, né, aqueles problemas que a maioria dos brasileiros tem, de achar que a Bolsa é arriscado, de achar que a Bolsa de Valores tem problemas. E a gente sabe que com técnica, ou seja, quando a gente se permite estudar um pouquinho, quando a gente se permite utilizar determinadas regras, a gente consegue aí resultados excelentes, até melhores resultados do que as próprias modalidades tradicionais. E observando o teu trabalho, eu vejo que você é um analista muito detalhado, ou seja, você faz análises completas. Fala um pouquinho para nós de como você está realizando o teu trabalho hoje no teu canal. Fica à vontade aí, a palavra é tua, meu amigo. Valeu, Thiago. Cara, hoje em dia eu estou trabalhando basicamente com o meu canal do YouTube e o meu site. Eu vi que muita gente estava com dúvida, né, para poder começar a investir na Bolsa. E aí, ano passado eu tive a ideia de fazer o site, que... Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Vou mostrar rapidamente aqui o site, que eu vou mostrar... onde tem aqui o... Deixa eu ver. Acho que está aparecendo o Thiago aqui. Vou colocar aqui. Agora foi. Meu site ele é basicamente um site básico de análise fundamentalista, não tem indicador de preços, coisas, é 100% focado em fundamentos. E a minha ideia com esse site foi ajudar a maior quantidade possível de pessoas a realmente começar com o pé direito na Bolsa. Por quê? Porque é muito difícil a pessoa começar e aí começa assistindo vídeo meu, vídeo do Thiago, vídeo não sei de quem, e acaba ficando perdida. E a minha ideia com o meu trabalho foi simplificar ao máximo isso, e trazer para o simples mesmo a análise de balanço. Então aqui, o meu site eduardocavalcante.com é um serviço 100% gratuito. Você vai ter lá análise fundamentalista, gráfica, um ranking de ações, que também é uma das coisas mais interessantes do site. E tem as análises em vídeo também de cada empresa da Bolsa que tem alguma liquidez hoje. Tá? Então é basicamente isso, só você clicar lá, depois você pode se cadastrar. Ó, atualmente tem 309 empresas aqui que você pode analisar, ó, praticamente todas as empresas da Bolsa, né?
cada uma com vídeo, e assim que você clica numa das empresas, vai ter lá o ano de fundação, o código de negociação, CNPJ, o setor, né, o que a empresa faz, a posição acionária, é um gráfico aqui atualizado com um certo atraso, mas praticamente em tempo real, e a grande vantagem aqui que é a análise fundamentalista de forma simples, onde a pessoa possa bater o olho e ver se a empresa é boa ou ruim para ser sócio. É óbvio que envolve uma análise um pouco mais complexa que isso, mas já ajuda. Né? Aqui você pode dar sua nota para a empresa e aqui embaixo tem a minha análise em vídeo. É basicamente isso. Esse site é 100% gratuito, depois vocês podem se cadastrar lá. Né? O ranking também é muito interessante porque ele pega a média das notas dos usuários. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Você pode ver, né, a média das notas dos usuários de várias empresas, de todas as empresas, na verdade. Né? Aqui, ó, pode ver 308 empresas no momento com votos. Né? Então, depois você pode dar uma olhadinha. Esse ranking aqui, lembrando que não é uma indicação de compra, né? É só para a gente ter uma ideia. E também tem outros dados aqui, né? Os balanços do primeiro trimestre estão saindo, outros, e a parte de liquidez. Então, o Thiago falou que por que a gente gostaria de investir na Bolsa, né? Eu estou abrindo aqui, basicamente, esse gráfico, eu gosto sempre de mostrar, que é o estudo mais longo que tem na internet hoje sobre ações. E por que nós deveríamos ter parte do nosso patrimônio em ações? Justamente por causa desse gráfico aqui, que mostra o retorno em 200 anos, mais de 200 anos, da Bolsa Americana. Né? Esse gráfico é do livro Stocks for the Long Run, e mostra que o retorno do dólar, do ouro, títulos do Tesouro Americano de curto e longo prazo e as ações. Então, ele mostra que claramente as ações no longo prazo têm um retorno muito maior do que a renda fixa nos países desenvolvidos. Né? Porque eu estava falando até com o Thiago antes, que por que eu acho que a maioria das pessoas não investem na Bolsa ainda no Brasil? Porque a nossa renda fixa aqui ainda paga muito. Né? Então, acabei apertando errado aqui. Eu acho que quando a nossa taxa de juros começar a baixar, grande parte do capital vai começar indo para as ações. Por quê? Porque, cara, não tem como você pegar um país desenvolvido que tem taxa de juros 0% ao ano, 1% ao ano, né? Que renda passiva que você vai ter com 1% ao ano? Praticamente Exatamente. nenhuma, né? Se me permite uma colocação, Eduardo, esse é muito legal isso que você está falando, é uma coisa que eu também já venho comentando há bastante tempo, né? E muitas pessoas elas não têm talvez essa noção, mas isso é algo que é reconhecido a nível internacional, ou seja, é sabido pelos países desenvolvidos que não tem comparação essa modalidade de investimento, que são ações, com outras modalidades do mercado de renda fixa no Brasil. Só que, infelizmente, complementando, fazendo um gancho nisso que você acabou de dizer, que é exatamente isso mesmo, além disso, ou seja, não existe interesse aqui no Brasil para que essa modalidade de investimento vá para frente. E é uma coisa que eu bato pesado, ou seja, aqui parece que as instituições, elas amarram o brasileiro, elas vampirizam o cara e fazem com que ele permaneça na renda fixa, perdendo oportunidades de longo prazo que são excelentes para uma construção de patrimônio. Então, é perfeito isso aí, esse gráfico é mais uma prova, né, real aí do que a gente estava falando antes. Sim, porque os bancos, principalmente, né, quanto mais dinheiro eles têm em renda fixa, se você coloca num CDB, por exemplo, ele pega esse dinheiro e empresta para as outras pessoas. Né? Então, quanto mais dinheiro tiver na renda fixa, é melhor para eles, mas eles vão poder emprestar. Então, e quanto mais dinheiro tiver nas ações, menos dinheiro está indo para eles. Então, tem esse conflito de interesse aí que é interessante que você falou. Mas, independente disso, eu acho que a gente tem muito para crescer e eu acho também que, cara, parte do patrimônio de vocês tem que estar aqui, né? Eu acho que não tem por que a gente deixar de lado um retorno como esse. Né? Você pode ver a diferença aqui de $1 investido em 1.800, né? Aqui em ações teria 704 mil e nos títulos de renda fixa 280 e 1.770 aqui, dólares. Então não tem nem comparação, né? É um retorno de quase o dobro aqui no longo prazo, faz muita diferença. Então, para quem está começando agora, que está começando a aportar e tal, tem mais 30 anos pelo menos pela frente de juros compostos aí, não tem por que não ter parte do patrimônio aqui em ações de boas empresas. Maravilha, cara. É isso aí. E para complementar esse ponto, né, o que eu sempre falo para os meus alunos? Você que está me assistindo, você que é da audiência aí do Eduardo Cavalcante, que também acompanha meu canal e que acompanha outros educadores financeiros que fazem suas apresentações pelo YouTube ou pelas outras mídias, eu tenho certeza que todos vão fechar comigo nesse mesmo ponto.
para você se tornar um investidor consistente, um cara que sabe do que está fazendo, que sabe aonde pisa, você tem que se permitir estudar um pouquinho. Não adianta, gente, a gente querer que a coisa venha de mão beijada, ou seja, simplesmente seguindo as dicas de olhos fechados. Né? Então, no mercado, aquela máxima cego guiando cego vai para o precipício, é muito válida aqui. Então, trabalhos como esse que o Eduardo faz, que eu também acompanho, são excelentes, porque você vai ter exemplos práticos ali no site dele, de análises, e, obviamente, né, Eduardo, a gente estava até comentando antes, né, existe a diferença entre cada orientador, né, os temperos diferentes aí, que é aquele negócio, né, é o tempero na mão do cozinheiro, quer dizer, o cara vai ter o seu estilo próprio. Então, Exatamente. os alunos já me colocaram isso até antes da nossa lá. Pô, mas você ensina diferente isso aqui, isso, aquilo. E, gente, é assim. Mas, acima de tudo, eu acho que existe uma sinergia muito positiva nisso. Porque você, como investidor, você pode utilizar esses diversos pontos de vista, que não é só meu, do Eduardo, mas de tantos outros que ensinam, que estão fazendo esse trabalho de ensinar, para você criar o teu formato na tua consciência e saber se tornar cada vez mais um investidor melhor. E um dos pontos, né, da que a gente estava conversando, é com relação às estatais. Um dos pontos que chama bem a atenção, né? Você não investe em estatais, até você costuma encerrar a análise quando você percebe que o governo tem uma tocada grande. E eu queria que você comentasse o teu ponto de vista, para a audiência entender, né, que eu acho que isso é muito importante, né? É um ponto de vista que merece ser considerado, e depois eu vou colocar o meu também, obviamente, e eu tenho certeza que não é excludente, acredito que a audiência vai compreender efetivamente isso aí, até para que os alertas fiquem na mesa quando essa pessoa estiver escolhendo, quando essa pessoa estiver... Por quê? Porque a ideia é ser consciente. Então, um ponto que muita gente me pediu, né? Pergunta isso aí das estatais. Aí, então, tá aí, pessoal, a pergunta, o Eduardo vai dizer o porquê que ele não investe em estatais de jeito nenhum, ou qual é a compreensão dele nesse sentido. Então, Thiago, e pessoal também, eu acho o seguinte, conforme o Thiago falou, cada um vai ter seu tempero, mas se você perguntar para o Thiago o que ele faz na Bolsa, ele investe em boas empresas. O que eu faço na Bolsa? Eu invisto em boas empresas. Então, assim, o que é boa empresa? Às vezes, para ele é uma coisa, para mim é outra, mas na base é o que? A empresa que dá lucro, né? Empresa que distribui dividendo, a empresa que cresce, a cotação a longo prazo. Isso aí é imutável, basicamente, entre qualquer investidor que você for perguntar. Se você chegar para o Warren Buffett e falar o que você faz, ele investe em boas empresas. Ele não vai investir em empresa ruim. É esse o ponto que eu quero chamar aqui. E esse tempero das estatais, aproveitando aí a palavra que o Thiago usou, eu realmente acho que o governo ele não tem... Quando você investe em estatal, você fica muito à mercê de partido político, indicação, quem vai ser o novo governador, quem vai ser o novo presidente para indicar para o conselho e tal. Fica sempre esse jogo de interesses, que na iniciativa privada é óbvio que também tem, mas tende a ser um pouco menos pior. Né? É óbvio que se você pegar empresas como JBS, CCR, BR Foods, foram as últimas aí que teve escândalo de corrupção, isso aí nenhuma empresa privada está isenta disso. Isso aí qualquer empresa vai ter possibilidade de acontecer um problema. Mas com o governo, na minha visão, é um pouco pior, porque fica sempre esse joguinho de interesse um pouco maior e muitas vezes eles acabam não pensando no sócio minoritário. Mas como a maioria das empresas que o governo é sócio majoritário, é a parte das necessidades básicas da população, tipo saneamento, energia e tal, isso acaba ficando um pouco menos pior, né, um pouco mais tranquilo, porque, cara, assim, tá bom, o governo se meteu na Sabesp lá, mas assim, não vai mudar muita coisa. Ou numa CEMIG da vida, numa Taesa. Pode ser que algumas decisões piorem a empresa, mas ela não vai deixar de aumentar a receita por causa disso. Né? Eu acho que, assim, é isso. Mas tem pontos positivos e negativos como qualquer outro método. Eu compreendo perfeitamente e eu acho que realmente ninguém é inocente no sentido de não perceber que nós tivemos problemas políticos e de intervenção, especialmente em instituições financeiras e em grandes empresas do Brasil nos últimos anos, que realmente comprometeram a confiabilidade desse processo. Né? Eu costumo dizer que antes de olhar a questão do Estado, eu olho a gestão da empresa e os resultados da mesma. É exatamente o que você falou, né? Então, aquele negócio, né? Se o cara realmente ele não está confortável, ele não tem que mesmo que entrar.
né? Então, esse é um ponto importante que o Eduardo falou. Não existe excludência aqui, né? Ou seja, o fato de eu investir, por exemplo, no Banco do Brasil, eu sei que é uma estatal e eu sei que o governo vai intervir em muitos casos. Mas eu estou tranquilo com isso, acho que os resultados da empresa, mesmo com essa possibilidade de intervenção, para mim está confortável, e eu não vejo problema em investir no Banco do Brasil, por exemplo. Tiago, tem ônus e bônus também, né? Isso. No entanto, uma coisa para concluir, assim, eu penso que aí eu acho que é muito junto que a gente pega nesse sentido, é que, assim, o investidor, ele tem que estar ciente, né? Ele tem que estar ciente do que ele está entrando. É o que eu chamo de consciência do investidor. Infelizmente, no Brasil, devido a toda a questão da renda fixa, muitas vezes o cara chega na Bolsa de Valores, ele quer comprar ações, ele quer comprar fundos imobiliários, mas ele quer seguir a dica de alguém. Ele quer que o gerente ou que o assessor da corretora ou que alguém escolha e monte a carteira para ele. E eu costumo dizer para os meus alunos, até gostaria de ouvir tua opinião, que isso é um tiro no pé. Por quê? Porque um assessor é um cara que ele não sabe quem é você, ele não vai analisar, talvez, as tuas necessidades, os teus objetivos primários realmente, e por mais que ele tenha teu perfil de investidor agressivo, a gente sabe que isso é extremamente subjetivo. Então, eu recomendo fortemente que esse investidor ele abra sua consciência e ele procure entender do que ele está fazendo. E aí ele vai se sentir tranquilo ou não de ser sócio ou não dessa determinada empresa. Um outro ponto que deu gerou bastante pergunta é a questão das units, né? Unit, antes de eu passar a palavra para o Eduardo, eu vou falar uma coisa que muita gente me questiona, se eu não concordo que as units é digamos assim, uma grande falácia que inventaram para forçar, né, uma venda casada aí entre vários tipos de ações e tal. E eu concordo. A questão é que, em alguns casos, eu percebo que você não consegue comprar ações, por exemplo, ON de determinada empresa. Pega, por exemplo, um IPO atual aí, não estou recomendando compra, não estou desrecomendando, estou dando um exemplo apenas para referência. Desse último banco que abriu, né? Acho que foi o Intermédio, né? Fez o IPO agora. O cara lançou a Unity. Foi o Inter, isso. Lançou a Unity. Você pega uma Taesa, tenta comprar a TAE 3, não consegue. Entende? Então, para você ser sócio, você tem que comprar a TAE 11. Então, volta a mesma ideia, né? Sim. O cara se sente confortável ou não para determinadas questões. Então, eu queria também que você fizesse o gancho e colocasse a tua posição aí, que eu sei que ela é uma posição bem embasada nesse sentido, e eu queria que a audiência escutasse aí, porque é importante esses alertas. Vou responder a tua primeira pergunta, Thiago, essa aí eu vou deixar por último. Em relação à pessoa tomar suas próprias decisões na Bolsa. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que ficou rico seguindo dica dos outros, principalmente na Bolsa. Pelo contrário, já recebi e-mail de dezenas de investidores aí, centenas, dizendo que perderam dinheiro porque fizeram isso, fizeram aquilo sem conhecimento. Então, eu acho que realmente eu sou 100% a favor dessa filosofia de que a pessoa tem que ter o conhecimento necessário para investir na Bolsa. Porque até antes do chat a gente estava falando que a Bolsa não é para qualquer um. A Bolsa ela é totalmente contra a natureza humana. Assim, o nosso cérebro ele é 100% focado em preço. Se você abre o sua conta da corretora lá, tá lá menos de 10 mil reais no dia, você vai ficar nervoso. Não tem como não ficar, é da natureza humana isso. Então, se você não tem o conhecimento necessário para entender o que está acontecendo, você acaba fazendo besteira na Bolsa e é isso que acontece com a maioria. Então, o meu trabalho, como do Thiago também, é conscientizar essas pessoas para que elas evitem fazer isso. E se você pega grandes investidores, como o Barzi, que é o grande que a gente usa aí, que realmente ficou bilionário aí na Bolsa, investindo como pessoa física, ele sabe muito sobre Bolsa. É um cara que se interessa, acompanha as empresas e tal. Então, assim, se você não gosta da Bolsa, você não gosta de analisar a empresa e tal, eu recomendo ficar de fora da Bolsa, porque o mínimo que você tem que fazer é entender como que a empresa ganha dinheiro. Analisar os fundamentos é o mínimo. Se você não se interessa por essa parte, não adianta investir na Bolsa, é melhor ficar na renda fixa mesmo. Porque se for para ficar na Bolsa, para comprar no topo e vender no fundo, melhor ficar na renda fixa que você... né? Na questão da Bolsa aqui no Brasil também, tem esse gráfico muito interessante aqui, que eu queria compartilhar. Foi uma pesquisa que saiu na semana passada, se não me engano, lá do SPC, que mostrou aqui de que forma que o brasileiro se prepara para a aposentadoria. Tem, sei lá, 10 dias essa pesquisa aí, 2 semanas mais ou menos.
Aplicação em poupança aqui, ó, né? É o que a gente estava falando. INSS pago pela empresa. Eu acho que eu cortei aqui. Compartilha novamente a tua tela, que eu acho que sem querer eu fechei aqui. Tá. Tá vendo aqui? Aí deu. Aplicação em poupança, quase 40%, né? INSS pela empresa, 30%. Então, olha como é que o brasileiro está mal preparado para a aposentadoria, né? Na verdade, isso aqui é mais cultural, né? A renda fixa no Brasil, por ter sido sempre juros exorbitantes, é normal a pessoa ficar mais na renda fixa mesmo, porque é da família, né? Ela segue o que o pai dela fez, o que o avô dela fez, e raramente você encontra por aí. Duvido que vocês conheçam alguém que aplica o buy and hold, investe em ações para receber renda passiva. Duvido, cara. Né? Você chega no seu trabalho lá, tá todo mundo especulando com Bitcoin, alguma coisa assim, fundo tal. Né? Ninguém tem essa noção ainda, né? Exatamente. E isso, cara, isso eu acho que é o ponto X da questão da economia brasileira atualmente. É esse ponto, sabe? É o momento em que nós estamos para dar a virada e que existe uma resistência natural que é cultural. Então, o único jeito de fazer a coisa acontecer é o brasileiro abrir o olho e começar a querer se apropriar dessas informações, porque o gerente bancário não vai te dizer, a televisão, hoje em dia, em pleno, sabe, século XXI, ela faz propaganda da caderneta de poupança, tem lá a propaganda do poupançudos da Caixa, poupança... Empréstimo, elas fazem propaganda do crédito, para você usar o cheque especial, para você usar o cartão. Eles só não te ensinam a ganhar dinheiro. Ou seja, eles ensinam a você ficar refém de um sistema, de um establishment, né, que é imposto há anos no Brasil, e que é uma das coisas que eu bato pesado mesmo. Né? A gente estava conversando, a gente eu não tenho vínculo com instituição nenhuma, eu não tenho problema de falar, eu falo a verdade. E eu tenho certeza que ninguém vai ter coragem de dizer ao contrário, porque basta você analisar as próprias rentabilidades, as regras, os contratos desse tipo de aplicação, e você vai ver que não tem sentido, ou seja, não existe rentabilidade real, perde da inflação, uma série de problemas. Então, esses dados, eles são escancarados, só que, infelizmente, a mídia, em geral, mascara. Então, o brasileiro fica, às vezes, sem ação. Por isso é muito importante esse trabalho que a gente faz, eu procuro fazer com os meus alunos aqui no YouTube, você faz no teu canal, tem outros grandes orientadores financeiros fazendo também, para fazer esse despertar financeiro. Coisa que aconteceu há séculos nos Estados Unidos, na Inglaterra, e hoje eles têm potência, as famílias têm patrimônio. É cultural, né, você investir na bolsa. A gente vê o processo ao contrário acontecendo. Cada geração, o patrimônio vai diminuindo, né? As famílias vão ganhando menos, vão torrando os imóveis, digamos assim, os patrimônios. Vamos lá, na década passada era o imóvel, que era o tchan, né? Hoje talvez seja ações, fundos imobiliários, etc. Mas a gente tem que entender um pouquinho para poder sair do lugar. E isso é um ponto importante. Exatamente. Então, Thiago, respondendo a questão da Unity agora, né? A pessoa que se interessou pela bolsa e tal, ela tem que entender quais são os riscos que ela está investindo num tipo de ação. Hoje nós temos basicamente 3 tipos de ações, que é ON, PN e Unity, né? E cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Né? A ON é basicamente a ação que o majoritário tem, quem manda na empresa. A PN é a ação para quem quer ter preferência nos dividendos, mas não quer ter a mesma ação que o majoritário. E a Unity é como se fosse um pacote, né? Com ações ON e PN numa ação só. Então, o grande ponto que eu não gosto de abordar que eu abordo no meu site, mas que eu não gosto, que é a questão da PN, né, só da empresa ter PN para mim, assim, em 2018 principalmente, é uma questão um pouco ruim na minha visão, porque eu acho que caso a empresa abra capital, ela tem que realmente, o majoritário, se ele realmente quiser ter sócios minoritários, ele vai disponibilizar para os investidores minoritários a mesma ação que ele. Então, assim, é óbvio que a PN tem preferência de dividendos e tal, mas eu cheguei até a fazer um estudo lá, numa outra live que eu fiz, onde eu mostrei que a maioria das empresas, a ON, mesmo recebendo menos dividendos, teve um retorno maior no longo prazo. Acho que, se eu não me engano, eu peguei de 2000 até 2015, de várias empresas. E uma ou outra só que ou ficou igual, mais ou menos igual, e a maioria, a ON, realmente teve um retorno maior. Então, eu acho um pouco assim, para quem acompanha meu trabalho e tal, eu sempre indico ter a mesma ação que o majoritário. E a Unity, por ter um pacote, infelizmente, várias empresas que você pode se identificar,
tem units. Na verdade, hoje na Bolsa, se eu não me engano, deixa eu até abrir a minha planilha aqui, não são tantas empresas assim que têm liquidez com unit, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, eu tenho até na minha planilha aqui. Hoje são 11 empresas, basicamente, Taesa, Sanepar, Santander, Alupar, Tiet, né? Que são as principais aí que a gente conhece desse setor de energia, e mal ou bem elas têm o tag along na unit, né? Que protege aí caso haja uma troca de controle. Todas elas têm tag along. Então isso aí já é um pouco mais tranquilo, né? Caso você queira investir. Mas o principal aqui não é saber se é bom ou ruim, né? O principal é você estar ciente desse risco, né? De que você vai investir numa unit sabendo o que é uma unit. Muita gente compra unit sem nem saber o que é, né? Acha que é uma ON junto com a PN, não sabe nem quantas PNs e ONs são, né? Cada uma vai ter quantidade diferente de ON e PN, né? Então, assim, eu acho que o principal é o investidor saber o que ele está comprando. O investidor sabe que ele está comprando um pacote com uma ON e 2 PN. Então, beleza, então vai lá e investe. Está ciente do risco? Beleza. Né? Esse o meu principal ponto. Então, assim, eu quero tirar daqui essa discussão de o que é melhor, o que é pior, conforme eu te falei, né? Se só existisse uma coisa boa, todo mundo só faria ela e tá todo mundo rico. Não existe Maravilha. isso. É isso aí mesmo, a gente concorda nesse ponto, né? Como eu falei, é uma questão do investidor se sentir confortável, do cara saber o que está fazendo, se permitir estudar. E às vezes muita gente me pergunta, tá, mas qual que eu compro isso aqui? Eu sou do tipo do cara que eu acredito que seria muito melhor para o Brasil se as empresas aderissem ao novo mercado. Sim. Ou seja, se a Bolsa de Valores definisse isso como realmente uma regra. No entanto, a gente sabe que existem algumas dificuldades, especialmente os bancos têm dificuldade. Enfim, a gente não vai perder tempo em discutir essas dificuldades aqui, senão teria que ficar a noite inteira falando, porque realmente é problemas estruturais da nossa legislação. Sim. Agora, eu costumo dizer que o cara tem que se sentir confortável, tem que buscar a rentabilidade dele e tem que entender do que ele está fazendo, focando no longo prazo, esse é o principal. etc. Então, eu acho até uma discussão vazia, o sentido de se, mas o que é melhor, o que é pior. O melhor é você ganhar dinheiro e não perder, aquela regra máxima do Warren Buffett, né? Não perca dinheiro, não esqueça a regra número 1, algo assim, né? Então é isso. Mas, Eduardo, eu vou te convidar agora para a gente passar as perguntas do nosso chat, né? E já tem bastante aqui. E antes de eu começar as perguntas, gente, eu já vou colocando que, se não der tempo de responder todas, tá? Assim que o vídeo encerrar, você repete a tua pergunta nos comentários, que eu ou o Eduardo, a gente se compromete em vir pessoalmente dar a resposta para vocês não ficarem com dúvida. Tá bom? Então, antes de mais nada, já agradeço o recorde de audiência aqui. As pessoas, peço aí, convido, né, a se inscrever tanto no meu canal como no canal do Eduardo Cavalcante, link na descrição, no caso do canal. Dá um joinha no vídeo aí também, galera, para ajudar aqui o YouTube a divulgar. Maravilha, o vídeo também vai ficar no canal do Eduardo. Então, vamos lá. Paulo diz assim, Thiago, boa noite, parabéns pelo trabalho, ok, obrigado. Já me identifico. Quando vai lançar o próximo curso? Bem, gente, eu fiz um lançamento há pouco tempo, vou ter um próximo curso, agora, se não me engano, meu próximo lançamento vai ser entre agosto e setembro, devo abrindo algumas vagas no decorrer desse tempo. Quem tem dúvida, escreve para mim, thiago@aprendeinvestimentos.com, que eu dou um atendimento por e-mail, oriento direitinho nesse sentido, e se tiver algumas vagas, já te abro opção de matrícula, ok? O Eduardo também vai divulgar o curso dele daqui a pouquinho. Vamos ver aqui. O Vanson faz o seguinte, gostaria que comentassem a grande queda das ações da Itaú SA e do Itaú hoje, mesmo o resultado do Itaú estando alinhado com o mercado. Quer comentar isso, Eduardo? Já pode falar também. Lógico. Eu acho assim, o mercado como um todo, em geral, está caindo agora, né? Então, assim, se eu procurar uma ação que está subindo agora, você não vai encontrar. Mas é isso que você tem que entender. O mercado funciona um pouco como um fluxo, né? Assim, de vez em quando a maioria das ações vão subir, de vez em quando a maioria das ações vão cair. Não tem ficar tentando achar explicação de curto prazo. Essa é uma resposta que eu dou quase todo dia no meu canal, né? Muita gente pergunta, por que caiu, por que subiu? Eu acho assim, que a pior coisa que vocês podem fazer na Bolsa, principalmente quem aplica o método que eu e o Thiago ensinamos, que é o buy and hold, né? É você ficar procurando explicação por que caiu, por que subiu. Por quê? Cara, se você pegar a quantidade de negócios que teve no dia, por exemplo, no Itaú hoje, você vai ver lá, milhares de negócios. Como é que você vai saber o que cada comprador e cada vendedor estava pensando na hora que vendeu ou comprou? É impossível, entendeu? Então, assim, se você olha no geral, tá Banco do Brasil caindo, Itaú caindo, Bradesco caindo, você sabe que é um fluxo
um dia negativo. Tem mais gente querendo vender do que comprar, é simples assim. Então, o que a gente sempre reforça aqui é que caso você entenda dos fundamentos da empresa e você invista com essa mentalidade de sócio, sabendo o que você está fazendo, você vai ver essas quedas como algo normal no mercado. Então, o que eu estava falando com o Thiago antes da gente começar, que é a questão da Cielo. Muita gente está me perguntando hoje, por que está caindo e tal? O que está acontecendo com a Cielo? Você bate o olho nos fundamentos, não está acontecendo nada. Né? Agora, o que está acontecendo agora? Antes você comprava, se você tivesse um aporte de R$1.000, quando ela estava a 30, você comprava 30 ações. Agora que ela está a 20, menos de 20, agora você está comprando mais 50 ações. É isso. O mesmo aporte. Então não está acontecendo nada. É isso que vocês têm que entender. E que o grande pulo do gato também é você, nesses períodos que está caindo, você manter o seu plano e continuar aportando, comprando mais ações com o mesmo aporte. É o que eu sempre digo também, a gente fecha direitinho isso aí. Empresa boa, empresa com critério, que tem fundamento, que tem indicador, que está tudo certinho, o preço caiu, o que é para fazer, galera? Meus alunos já sabem. É comprar mais, não tem nem que ficar perdendo tempo. Você aproveita o deságio para ampliar posições. Exatamente o que o Eduardo está dizendo também. E é Thiago, isso. quanto tempo você acha que uma Cielo vai demorar para piorar? Se ela ficar ruim realmente um dia? Você acha que é em um trimestre que ela vai ficar ruim? É quase impossível. Primeiro que é uma empresa líder de mercado. Por mais que a concorrência bata, você não tem. A Cielo ela é sine qua non aí no Brasil. Agora é uma questão de escolha. Aquela história. O que o investidor tem que entender é isso que a gente acabou de dizer agora. Né? Uma empresa, se está com os fundamentos tudo direitinho, está lucrando constantemente e tal, não tem que se preocupar com a queda de preço, tem que comprar mais. Agora, se houver um indicativo de que perdeu solidez ou realizou prejuízo num determinado período, aí tu começa a prestar atenção e toma decisões, entende? Em cima das divulgações oficiais, digamos assim. Sim. Muito bem, vamos seguir em frente aqui. Antes de eu seguir para a próxima pergunta, fala um pouquinho do teu curso, Eduardo. Tá. Hoje em dia, pessoal, eu trabalho. Quem quiser saber mais sobre meus cursos, é só se cadastrar lá no site, depois eu envio mais informações por e-mail. Mas eu basicamente trabalho com 2 cursos hoje. Um é um curso básico para quem está começando na Bolsa, que é o Investidor AG. Então, é só se cadastrar no site que eu envio mais informações por e-mail. Né? E o avançado é um curso para quem já investe, mas quer se aprofundar um pouquinho mais, né? E aprender também a montar uma planilha igual do meu site. Então, quem quiser, por exemplo, aprender a montar uma planilha como essa aqui, né, que é a que eu estou mostrando aqui agora, o pessoal se interessa, né? E o principal, né, complementando o que eu e o Thiago ensinamos, que é você ganhar autonomia, é você entender não só como fazer essa planilha na prática, que é basicamente você ir lá no site da Bovespa e pegar os dados, da onde você pegar, mas também entender esses dados. O que é o patrimônio líquido, o que é a receita, o que é o lucro, o que é a margem, o que é o fluxo de caixa, né? O que são os dividendos, né? Então, você entendendo isso, para quem quiser, já investe, que deseja se aprofundar, também tem esse curso avançado que eu criei, mas que acabei de fechar a turma agora e não tenho previsão para outra turma. E quem quiser saber mais informações, é só se cadastrar no site, que em breve eu envio por e-mail. Tá bom? Basicamente isso. Maravilha. Então, tem bastante pergunta aqui, vamos tocar em frente. Aqui tem uma interessante. Qual a diferença entre critérios fundamentalistas e blindagem de ação? Marcelino, bom, primeiro eu cunhei esse termo, né, empresas blindadas. Aí eu fiz uma live uma vez, chamei de empresas blindadas, aquelas empresas que possuem resiliência às crises. Comparei como um tanque de guerra, né, tomando tiro de tudo que é lado e continua em frente, num ritmo tranquilo. São as chamadas empresas defensivas. Normalmente, uma empresa que ela segue os indicadores fundamentalistas, os critérios fundamentalistas da qual a gente chama, né, e existem vários indicadores aí que a gente ensina, tá? O que acontece com essa empresa? Ela apresenta um cenário de lucratividade constante, de crescimento constante, mesmo com a crise, mesmo com crises econômicas, pacotes econômicos, comoção social, desemprego aumentando, inflação em alta, você percebe aquela empresa com uma lucratividade constante. Aí eu chamei de uma empresa blindada. Existem setores que compõem essa característica, né? Se a gente pegar o setor bancário, por exemplo, é um segmento que, mesmo com a crise, você percebe que os lucros é lucro em cima de lucro cada vez mais. Até na crise eles lucram mais do que em momentos que a economia está normal, né? Então, são tipos de situações que está acontecendo uma guerra mundial em volta, mas a empresa está tranquila. Ela é quase que um tanque de guerra andando em frente ali, nada para aquela empresa. Aí eu chamei de empresa blindada. Não tem diferença. O que a gente diz aqui dos critérios, que o Eduardo estava comentando, é que existem vários critérios.
preço sobre VPA, preço-lucro, tem o EBITDA, tem as análises que se faz de preço em relação a todos esses fundamentos. E aí o investidor experiente, ele começa a medir essas questões para identificar o resultado matemático, o resultado financeiro de um negócio, o resultado mercadológico de uma empresa. E é isso. Na verdade, a gente se permitindo estudar um pouquinho, é possível você chegar numa conclusão de se essa empresa é boa ou não é boa para você ser sócio, se associar. Ao momento que você encarar uma empresa como uma boa oportunidade de sociedade, você se associa comprando ações, segue com ela para longo prazo, à medida que os preços caem, você amplia posições, e aí isso vai monitorando o desenvolvimento desse ativo, reinvestindo proventos, etc. Então, basicamente é isso. Faz seus comentários sobre essa, acho legal essa abordagem aí, não sei se você já tinha escutado esse termo antes. É um termo Não, eu acho sim, Thiago, eu acho que realmente tem empresas que se destacam aí, independente do momento econômico ou não, né? E eu vejo muito isso em relação a setores também, né? Principalmente bancos, né? Ninguém vai deixar de investir em banco porque, né, tá tendo alguma crise ou algo do tipo. Pelo contrário, muita gente até tira o dinheiro da bolsa para jogar para o banco. Tem, por exemplo, setores como o Cielo, da Cielo, né, meio de pagamento, alguém vai deixar de usar cartão de crédito, alguém vai deixar de usar cartão de débito, porque, sei lá, tá tendo uma crise, na guerra na Coreia, porra, entendeu? Então são, principalmente o setor de energia, né? Alguém vai deixar de usar energia elétrica, usar gás, né? Então são vários setores que realmente existe essa blindagem, né? Que é o que o Thiago falou, que ficam realmente protegidos independente do período econômico, independente se está tendo uma guerra na Coreia ou não, entendeu? Então eu acho que sim, existem sim essas empresas e cabe ao investidor escolher, de preferência, a melhor do setor, né? Se ele pode ter a melhor, para que ele vai ter a segunda melhor, é outra coisa legal também de fazer, né? Eu também depois queria mostrar aquela planilha que eu te falei, Thiago, para a gente poder dar um balanço geral aqui em 5 minutinhos da bolsa. Acho que vai ser bem legal aí para a gente ver. Pode tocar, vamos lá. Pode tocar? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Essa planilha foi uma planilha que eu fiz do ranking do meu site, né? Conforme eu falei, só se cadastrar lá que vocês vão ter acesso ao ranking. E o que eu fiz? Eu selecionei aqui as 308 empresas do meu site lá, e coloquei todas aqui divididas por setor, a margem do quarto trimestre de 2017, o segmento de listagem dela, se tem tag along ou não na ON e na PN. Né? Na ON todas têm, né? Na PN que varia, né? Tem tag along na Unity, o free float, quem é o majoritário, o percentual que o majoritário tem das ações ON e das PNs, e se o governo está metido ou não na empresa, isso é interessante também da gente ver. A reputação do Reclame Aqui, se ela realmente trata bem os clientes e tal, o ano de fundação, e a descrição de cada uma rápida, se eu esquecer o que ela faz, a gente consegue ver aqui rapidinho. Então, o principal, para começar, que eu cheguei até a falar com a minha audiência lá, é mostrar como o Ibovespa ele é mal diversificado. Se a gente pegar aqui o Ibovespa, a gente vê que o Ibovespa de 4 em 4 meses ele muda, né? Então, eu peguei aqui agora o Ibovespa de maio até agosto, até o final de agosto, tá? Então, já está com os percentuais certinhos aqui. Então, a gente vê que Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco e Ambev já tem 50% do índice aqui. Né? Então, como que você investir num ETF ou se preocupar com o Ibovespa não quer dizer praticamente nada. Né? Porque metade do Ibovespa são 5 empresas. Será que a economia do país realmente é formada por 5 empresas só? Né? Então, para mim, não faz muito sentido isso. Você bota aqui a bolsa, né, já dá um pouquinho mais de 50%. Se você chegar aqui a mais ou menos 60%, já tem um pouquinho mais de empresas. Então, assim, o índice em si ele é muito mal diversificado comparado, por exemplo, ao S&P 500, né, que tem as 500 maiores empresas americanas lá, então realmente reflete bastante a economia. Agora, o grande problema também é você ver, por exemplo, Petrobras com 10% de Bovespa, né, só Petrobras e Vale já tem 20%. Então, olha como é que é complicado, né? Muita gente não considera essas empresas boas. Né? Então, outro negócio interessante que eu queria fazer com vocês é mostrar em relação a setores, né? Como tem setores bons e setores ruins, né? A gente vê, por exemplo, Smart Fit também, que acabou de fazer um IPO aí, dando prejuízo todo ano, né? Setor complicado também, setor aéreo, né? Que as empresas dão bastante prejuízo, só tem PN aqui, né? Setor que também, um outro setor que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, nessa planilha você consegue ver rapidamente, comparar Locamérica, Localiza e Movida, né? Quem é que tem maior margem de setor em 2017? Se elas são do novo mercado, se elas não são, né? Quem é o majoritário? Isso aqui é interessante você ver e se o governo está metido na empresa, né? Um setor de bancos aqui, a gente vê claramente aqui, quem está se destacando, né? Itaú, o Banco ABC também, apesar de só ter PN, né?
ele está se destacando, tem 100% de tag along, né? Então a gente vê claramente que a OABC está se destacando. O Pactual, ele está meio distorcido aqui, né? Não tem muito o que falar. Agora, 3 bancos dando prejuízo no Brasil, não sei como é que eles conseguem, mas estão dando aí. Setor de calçados, a gente consegue comparar rapidamente aqui. Por exemplo, Grendene se destacando, é a maior margem do mundo aí e tal. Vulcabras correndo atrás agora, começando a crescer, né? Arezzo também muito bem. Olha o setor de carnes e derivados, como é ruim, né? A gente vê aqui de 6 empresas, né? 4 dando prejuízo, uma com margem de 1%, que é a JBS, e essa Excelsior aqui com 6%. Então, é um setor claramente para você ficar longe, né? Olha aqui, rapidamente você já consegue ver. Comércio varejista, a gente compara aqui, né? Carrefour, B2W, Pão de Açúcar. Olha a margem desse setor, como é complicada, né? A gente vê que a concorrência entre eles é brutal, né? Então é um setor muito complicado de se tornar sócio, principalmente em relação ao Magazine Luiza, né? Que está aumentando a margem, mas que nos últimos anos cresceu muito. Mas é um setor muito complicado assim, para se tornar sócio, na minha opinião, né? Setor de construção civil, esse que é o mais interessante. A gente vê, olha a quantidade de empresas que tem, né? Tem praticamente 20 empresas e 14 dando prejuízo aqui. Então, você vê como é um setor bastante complicado, né, de se tornar sócio. A gente vê que a Zetec, Trisul e a PDG deu margem aqui agora, mas foi um não recorrente, tá? Ela está em recuperação judicial. É basicamente isso aqui, né? Educação, a gente vê a Croton se destacando aí também agora, né, com a maior margem aqui do setor, 30%. Né? Energia, a gente vê que... energia interessante a gente vê como o nosso governo está metido no meio, né? Olha aqui, a quantidade de empresas que o governo é sócio majoritário ou não, né? Então, já tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? A gente consegue comparar a margem delas aqui também, né? Basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês rapidinho. Outra coisa interessante a gente vê é que ser do novo mercado, que a gente estava falando, não é garantia de nada, né? Se a gente colocar aqui, empresas do novo mercado, se eu colocar um filtro aqui, novo mercado, que dão prejuízo, vocês vão ver a quantidade de empresas que são do novo mercado e estão prejuízo ou estão em recuperação judicial, né? Olha aqui rapidinho, dá para a gente ver, né? Tem, se eu não me engano aqui, aí mais de 40 empresas são do novo mercado dando prejuízo em 2017. Setores bastante complicados, né? Construção, carnes, petróleo, mineração, né? Então, assim, tem que tomar cuidado que, sendo do novo mercado ou não é garantia de nada, né? Conforme a gente estava falando. Tem que tomar cuidado porque o setor não garante nada. A gente acabou de ver aqui que tem banco dando prejuízo, por incrível que pareça, né? Então, o setor não garante nada. O setor é um indicativo, mas a gente tem que analisar a empresa em si, né? Uhum. Outra coisa interessante, que eu estava te falando, o lance da PN, é da gente ver que a quantidade de empresas onde o majoritário ele não tem nenhuma PN. Deixa eu colocar aqui por ordem. Tá vendo aqui? Esses aqui são os majoritários, né? Muitos deles. Quem tem mais 50% eu coloquei verde. Quem tem menos de 50% eu coloquei em vermelho, né? Que seria o dono da empresa, basicamente. E a gente vê a quantidade de empresas onde o majoritário não tem nenhuma PN ou tem 0,01 de PN e tal, né? Então, isso aqui é interessante a gente ver que, basicamente, aqui das empresas que tem PN, né? Aqui são 132 empresas, a gente vê que o majoritário tem, vamos botar menos de 2% aqui, aí, mais da metade delas, né, o majoritário não tem nenhuma PN. Então, assim, é o que eu sempre falo lá no meu site. Se a pessoa está ciente disso, não tem problema. O problema é ela investir sem saber disso. Aí depois reclama que o governo se meteu, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, a quantidade de empresas que o governo tem alguma participação é absurda, né? Eu fiz, pelas minhas contas rápidas aqui, basicamente 80 empresas da Bolsa o governo tem alguma participação, seja direta ou indireta. Então, se a pessoa não sabe disso, não adianta. Depois ele compra ação, fica reclamando que teve corrupção ou que o governo se meteu em alguma coisa. Então, 1/4 das empresas da Bolsa, o governo é metido. E isso aqui dá para a gente ver rapidamente o quanto que o nosso governo é metido na nossa economia, né? Principalmente no setor, se a gente colocar aqui o setor de energia, a gente vai ver que o governo, o setor de energia e saneamento, vou colocar aqui rapidinho, energia e saneamento também, que são as principais aí do... saneamento, a gente vê que todas as empresas da Bolsa, né, Sabesp, Sanepar, Casan e Copasa, o governo é sócio majoritário, né? Seja o estado do Fazenda de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Então, cara, você tem que aceitar isso aqui antes de comprar a empresa, né? Não pode comprar, e aqui a gente já vê a reputação meio que ruim no Reclame Aqui, entre elas, né? Então, tem que estar sempre ciente do risco, é isso que a gente ensina aqui, né? Setor de energia também, que eu acabei tirando aqui.
É interessante a gente ver que a maior quantidade de empresas da Bolsa é o setor de energia, né? Aqui várias empresas, muitas delas não são do novo mercado, infelizmente, né? Aqui a maioria do segmento tradicional, o nível 2, né? E a gente vê que a maioria delas o governo está metido aqui, né? Ó, vamos ver aqui quantas delas o governo está metido. A gente vê aqui, ó, de 36 empresas, o governo está metido em 24. Então, aí mais da metade das empresas, o governo, infelizmente, está metido. Eu sou daquela ideia de que o governo não tem que se meter com a empresa, ele tem que governar mesmo, se preocupar com coisas básicas da nossa economia, como educação, segurança, saúde, principalmente isso, né? E essas empresas eu acho que tinham que, né, ele não deveria se meter mais, infelizmente está aí, né? A gente consegue também comparar a margem entre elas, né? A gente vê empresas com margens altíssimas, né? Como Taesa, Transpaulista, né? São margens, Alupar, né? Que tem margens muito altas. E são essas empresas, entre aspas, que o Thiago chama de blindadas, né? Atuam de um setor que dificilmente vai ter uma crise ou que vai afetar elas de forma brusca, né? Porque ninguém vai deixar de consumir energia elétrica, né? Então, assim, é interessante você ver isso, mas também tem muitas empresas com margem baixa aqui, né? Tem que ficar de olho. Então, para mim, a minha queridinha desse setor é a Engie, né? Aqui tem a margem boa, é do novo mercado e tal. Só não tem um free float tão alto, mas eu acho que pelo histórico dela, ela demonstra boa gestão, então dá para relevar. Mas só toma cuidado com esse lance do governo estar muito metido. Se você realmente se identificou com a empresa, eu não vejo problema nenhum você investir, mesmo com o governo sendo sócio. O que não pode é você comprar e depois ficar reclamando do governo, né? Isso aí é loucura, cara. Então, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, rapidamente com essa planilha. Acho que foram dados aqui alguns dados bem interessantes. Vários setores aqui para vocês ficarem longe, pelo amor de Deus, né? E a gente vê também um certo padrão, Thiago, nas empresas ruins, né? Eu coloquei agora pelo ranking do meu site, né, que é a média dos votos dos usuários, a gente vê que a maioria das empresas que tem nota 1, né, dão prejuízo, né, são de segmento tradicional, não tem tag along na PN, né? Então, são empresas que têm um padrão assim de governança bem ruim, né? São de setores muito complicados, tipo fertilizantes, construção, né, produtos, brinquedos e jogos. Então, tem um certo padrão assim e a gente tem que tomar cuidado. Então, eu acho que é bem interessante aí o pessoal entender isso antes de começar a investir na bolsa. Maravilha. Muito legal, cara. E essa planilha, o Eduardo Cavalcante, ele dá para os alunos do curso dele, tá? Gente, então já tem alguns aqui falando, fazer download da planilha. Então, é uma planilha exclusiva, é um bônus dos alunos dele. Então, quem tiver interesse aí pode acessar o site lá. E a gente já deixar claro isso aí para o pessoal, né? Não ficar chateado aí. Tem que ir lá, né, gente? Então, vamos lá. Aqui tem antes que eu me esqueça aqui, pessoal, agora às 21 horas, o nosso amigo Nod, o Nathan Otávio, né, do site da Baster, vai estar com uma super live sobre fundos imobiliários. Hoje é tema livre, ele vai estar respondendo as dúvidas, então já fica o convite de antemão para agora, às 9 horas. A gente daqui a pouco já está encerrando aqui, vou responder mais algumas perguntas, mas já lembro, né, gente, que quem não tiver a pergunta respondida, deixa nos comentários depois, nós nos comprometemos a responder, você não vai ficar com a dúvida. Tá bom, pessoal? Tem uma aqui interessante. Deixa eu só achar aqui, acho que passou, peraí. Vou voltar um pouquinho aqui. Bom, sobre a ON ele acabou de falar, e a preferência pela ON, em detrimento da Unity da PN. Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal elogiando. Obrigado, gente. Tanto eu tenho certeza que o Eduardo aqui também se sente muito grato. Obrigado pelos elogios todos aqui. Poxa, eu perdi uma pergunta que eu estava engatilhado para fazer aqui. Tranquilo, pô. Mas eu queria retomar, mas se eu não retomar, depois a pessoa nos desculpa aí, mas... tá. Agora eu não lembro quem fez, mas eu lembro mais ou menos da colocação sobre a Bovespa. Por que a Bovespa não investe mais em educação financeira? Né? E isso seria uma ação interessante na sociedade brasileira. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Já agora não lembro quem fez a pergunta, porque passou, peço desculpa aí, não consegui travar o nome da pessoa aqui. Mas é o seguinte, gente, como eu falei anteriormente, tá? O nosso país, ele tem, hoje, na Bolsa de Valores, menos de 1% da população brasileira.
Significa que nós temos mais pessoas na cadeia do que investindo na Bolsa de Valores, tá? E as instituições financeiras, de um modo geral, os bancos, as agências, as corretoras, as financeiras, de um modo geral, trabalham a economia brasileira a partir do fomento ao crédito. Isso é um ponto cultural do Brasil que há muitos anos que eu considero o maior tiro no pé da economia brasileira, né? Ao invés de fazer como nos países europeus, onde não se dá incentivo ao crédito, mas sim incentivo ao investimento livre, ao investimento real. Então, a Bovespa, ela é mínima participação de CPFs na Bolsa de Valores no Brasil. Então, ela tem iniciativas de cursos, de divulgações, de vídeos e tal, só que ainda é insuficiente para a grande população brasileira que precisa aprender. Então, eu não culparia a Bovespa em si, eu culparia uma estrutura geral, a nível econômico, social, político, né, do nosso país. Cabe aos orientadores financeiros terem essa iniciativa de trazer informação descortinada para as pessoas que querem aprender. E é o que eu estou fazendo, é o que o Eduardo está fazendo, é o que grandes outros orientadores estão fazendo, né? Então, esse ponto aí é muito importante você entender. Ninguém vai fazer por nós. Cada um de nós temos que, assumir essa responsabilidade de aprender um pouco, pelo menos, né, ao menos o inicial, para poder sair do lugar e começar a investir de uma maneira correta, tá? Então, é isso. Eu não culparia a Bovespa por esse ponto, tá? Eu culparia, sim, uma estrutura cultural de muitos anos que o Brasil vem criando aí e que, infelizmente, não permite que as pessoas saiam desse estado, né, de inconsciência financeira tão grande. E é isso. O que você acha, Eduardo? Cara, eu acho que é isso também. Primeiro que a gente tem a geração hoje que tem mais dinheiro, né? Seria a geração dos nossos pais, né? Que pegaram todo esse período aí de hiperinflação e tudo mais, quando era tudo muito arriscado, ninguém sabia como é que seria o dia seguinte, todo mundo tinha que correr para o mercado para fazer compra, né? Então foi uma outra geração, e essa geração hoje é muito precavida, né? Então elas acabam realmente procurando investimentos mais conservadores e tal, e nunca no país foi criada essa cultura, né, de investir, de se tornar sócio de boas empresas. Esse é algo muito raro, né, que nos países desenvolvidos é mais difundido, mas que aqui as pessoas, também por comodismo, ou por não também se interessarem muito por investimentos, acabam aí, quem poupa, né, acaba preferindo opções de renda fixa e tal, e agora, com o meu trabalho, com o do Thiago e vários outros educadores, estão realmente divulgando mais a renda variável e essa ideia aí de se tornar sócio de empresas. Mas eu acho que a Bovespa, eu sei que ela deveria pensar mais no longo prazo um pouco, né, mas eu não vejo um trabalho muito forte dela. E eu acho também que, infelizmente, conforme eu falei, como a Bolsa ela vai contra a natureza humana, né, a maioria dos investidores já chegam querendo especular. Se você for ver, Thiago, eu acho que você chegou a ver esse dado, que tem mais investidores aplicando em Bitcoin do que na Bolsa hoje. Tem mais CPFs em Bitcoin do que na Bolsa. Então, assim, infelizmente, a maioria das pessoas querem o atalho, elas querem o investimento milagroso que vai render 1000% ao ano, e ela acha que vai ficar rica com isso. Então, muita gente acha que a Bolsa é um cassino ainda também. Quase ninguém tem essa ideia de que a Bolsa é um instrumento para você se tornar sócio de boas empresas. Afinal, foi para isso que ela foi feita, né? Para você financiar empresas, né, e se aproveitar do crescimento dela e dos dividendos dela, do retorno que ela proporciona para o seu patrimônio, né? Mas, infelizmente, a pessoa já entra com essa mentalidade de cassino e acaba aí também, né, perdendo dinheiro e tal. Eu não sei quanto a você, mas eu não conheço ninguém que ficou rico fazendo trade, né? Eu já perdi também dinheiro com isso, você provavelmente já conhece, eu também já perdeu dinheiro com isso. Então, assim, como a Bovespa, infelizmente, ela tem um certo conflito de interesse com isso, porque ela se beneficia também se a pessoa especula no curto prazo, né? Mas também é interessante que a pessoa tenha visão de longo prazo. Então, assim, tem esse conflito de interesse que até hoje está meio nebuloso aí na Bovespa, mas que ela realmente, por a quantidade de lucro que ela tem, ela poderia chegar na mídia, fazer grandes propagandas aí, difundindo o buy and hold, a pessoa pensar a longo prazo e tal, mas acaba que não acontece isso e fica na responsabilidade de cada um, de cada investidor, buscar esse conhecimento, correr atrás, né? Senão pode acabar ficando pelo meio do caminho aí, sendo mais um pagando a conta no mercado. Maravilha. Eduardo, eu vou te fazer uma última pergunta, você pode responder, e aí eu já vou pedir para você fazer seus agradecimentos finais, a gente já está quase aí às 21 horas. Tá? A pergunta aqui do Matheus,
E volto a dizer, gente, quem não teve a pergunta respondida, assim que o vídeo renderizar, nos comentários aqui eu conto com a participação de vocês. Mas a pergunta é a seguinte, número ideal para montar carteira, mas eu queria modificar um pouquinho a pergunta, quantas ações você investe, se você tem um número X que você orienta? Eu já vou falar o meu aqui, ó. Eu tenho atualmente 30 papéis entre ações e fundos imobiliários e eu digo que não tem regra. A regra é o cara saber monitorar ou ter condições de monitorar seus ativos e fazer a análise. Então, não tem regra, mais ou menos, eu não me importo muito com o número de papéis em carteira. O que você acha disso? Essa questão é muito simples, Thiago. Matematicamente falando, não tem discussão. Quanto mais papéis você tiver, mais diversificado você vai estar, menor vai ser o seu risco. Ponto. Isso é indiscutível. Isso é matemática. E eu vejo assim, se a pessoa consegue acompanhar isso tudo, não vejo problema nenhum. Agora, quem está começando, eu costumo recomendar um número entre 10 a 15 empresas. Mais do que 15 seria mais opcional. Por quê? Porque mais do que 15 tem aquele gráfico que mostra, né, que acima de 15, 16 empresas o risco já não dilui tanto, não muda tanto, mas na prática óbvio que muda, né? Porque é dinheiro, né? Então, mas mesmo assim, para quem está começando, eu recomendo um número mais simples, assim, de 10 a 15 empresas, que a pessoa consegue começar e caso ela sinta a necessidade, ela pode realmente diversificar em mais empresas depois. Mas eu acho que para começar, é bom ela pelo menos entender de 10 empresas, pelo menos de 15 empresas, e aí, se ela realmente se sentir apta a acompanhar mais do que 15 empresas depois, beleza, ela vai, diversifica, mas assim, se ela realmente não tem muito tempo, não tem muita paciência e tal, faz o simples que vai estar bem diversificado, e o grande ponto é você diversificar em relação ao seu patrimônio. Se você tem alguma parte em renda fixa, por exemplo, um imóvel, por exemplo, seu patrimônio já vai estar ali bem diversificado, né? Então, sim, você tem que sempre olhar o risco da sua carteira em relação ao seu patrimônio todo. O Thiago falou que investe 100% em renda variável, então é bom ele diversificar mais mesmo. Então, vai variar de cada um. Se você prefere diversificar em renda fixa ou em imóveis, vai ter outro nível de risco aí na sua carteira. Porque muitas vezes você tem um imóvel de 500 mil, por exemplo, e tem 50 mil em ações, 50 mil em renda fixa. É óbvio que seu risco já vai estar muito, muito mais ligado ao imóvel do que nas ações, né? Então, vai Maravilha. variar bastante. Eduardo, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a tua gentileza, tua atenção, de ter aceitado participar dessa live comigo. E quero agradecer a todos que estão aí participando ao vivo. A gente praticamente bateu o recorde aí de audiência. Lembrar que agora no site da Baster tem a live com o Nod, nosso amigão Nod, que também está assistindo a live. Obrigado pela presença, Nod. O Nod vai fazer um super bate-papo agora sobre fundos imobiliários e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos. Então, convido aí, finalizou o vídeo aqui, pula para o canal da Baster para você assistir a live do Nod sobre fundos imobiliários. Então, Eduardo, as tuas palavras finais, meu amigo. Primeiramente, queria agradecer, Thiago, para a gente fechar aqui o convite. Estou à disposição aí para a gente bater mais papos aí novamente no futuro. O Nod também, cara, o cara sabe muito de fundo imobiliário, recomendo o trabalho dele, o pessoal da Baster lá também. Queria mandar um abraço para o Jair aí, meu primo, está assistindo aí, botou agora o comentário aqui no chat. Abração, moleque. E as minhas considerações finais são muito simples, cara. Eu acho que na Bolsa, quem está começando tem que acompanhar realmente o trabalho de pessoas que focam em você se tornar independente, né, de você tomar suas próprias decisões na Bolsa. Eu costumo falar que eu não trabalho com indicação, eu trabalho com educação. Eu acho que o Thiago segue a mesma linha aqui no canal dele. Eu acompanho todos os vídeos dele, acompanho vídeos de várias pessoas e acho que vocês têm que sempre estar aprendendo, sempre estar... Nunca parar de, agora eu já sei tudo, acabou, não vou aprender mais nada. Nunca se fechar também uma mentalidade só. Você vê que eu e o Thiago, a gente tem a base a mesma, alguns pontos a gente tem uns temperos diferentes, conforme ele falou, né? E assim, não faz certo nem errado, você tem que ver o que é melhor para você. Cada um vai ter um nível de conhecimento diferente, opções de investimento diferentes. Então, assim, sempre ganhe conhecimento, nunca pare de aprender e continue acompanhando meu trabalho lá no meu canal do YouTube, que é o meu mais forte. Se cadastra lá no meu site também, que sempre que eu puder, eu respondo todo mundo também, todos os comentários, todos os e-mails. Enquanto der, eu vou responder a todos. E agradecer a presença de todo mundo aí hoje e falar, cara, que queda faz parte da Bolsa, não fique nervoso. E o único jeito de você sobreviver no longo prazo na Bolsa é ganhando conhecimento. Não tem outro jeito. E aprendendo a tomar suas próprias decisões.
Beleza? Esse é o meu recado final aí para a galera. Um abraço, boa noite, obrigado pela presença de todos. Valeu então, gente. Obrigado mais uma vez. A gente se vê online numa próxima oportunidade. Um grande abraço e uma boa noite a todos.